Saúdo os irmãos com a graça e a paz. Amém, irmão? Que o Senhor possa nos conduzir na compreensão da sua palavra, que o Espírito Santo possa estar agindo mais sobre as nossas vidas. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e a paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quando vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém, irmãos. Irmãos, Paulo aqui ele escreve essa carta aos irmãos de Colossos. É uma cidade pequena, mas uma cidade que já foi muito grande. Uma cidade que era grande, uma cidade próspera, uma cidade que naquela época era uma cidade bem desenvolvida. Ela tinha grande desenvolvimento econômico e era uma cidade que chamava a atenção das pessoas. Colossenses era uma cidade que abrigava muitas pessoas e que ali, irmão, tinha um comércio muito grande. Era uma cidade que tinha o maior comércio na época de lã. Ela era uma cidade que trazia muitos turistas, muitas pessoas iam até essa cidade. Mas Colossenses, irmão, com o tempo, ela foi ficando no esquecimento. Uma cidade que cresceu, mas uma cidade que foi sendo destruída aos poucos. Terremotos. Teve grande terremoto nessa cidade na época. E fez muitas pessoas a se mudarem, muitas pessoas a deixar essa cidade, se mudarem para outras cidades. Uma cidade com o tempo, as outras cidades maiores foram crescendo e ela foi ficando no meio ali, acuada. Então uma cidade insignificante, pequena, mas, irmãos, uma carta enviada para lá os irmãos de Colossos. Então, mesmo a cidade sendo pequena, irmãos, aos olhos dos homens, mas para Deus ela é importante, porque ali tinha uma igreja. E o tempo foi passando e essa cidade ela acabou mesmo ficando o quê, irmão? No esquecimento. Uma cidade que acabou mesmo sendo desvaziada, as pessoas desistiram dela. Mas, irmãos, ficou registrada essa carta de Colossos. Para muitos teólogos, irmãos, estudiosos da Bíblia, ele diz que essa carta é uma carta cristológica, uma carta que coloca Cristo, que leva Cristo no centro, que vem ensinando aos irmãos a viver na esperança, no amor, na fé de Cristo. E Paulo, ele escrevendo a esses irmãos, e ele, irmãos, para que venha a ser fortalecido na palavra. Paulo, ele ouve dessa cidade, desses irmãos, que eles eram fiel. E Paulo, irmão, ele no começa chamando ele que damos sempre graça a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. Paulo, ele escreve, irmãos, esses irmãos, porque Paulo sabia que esses irmãos estavam fiel na palavra. Colossenses era uma cidade idólatra. Era um povo que adorava vários deuses. Mas, irmão, aonde o Evangelho chega, a transformação. Aonde o Evangelho chega, irmão, há mudança de vida.
E aquelas pessoas que viveram o paganismo, na idolatria, elas se rendem ao Evangelho e são transformadas e são mudadas. Esse é o Evangelho, irmão, que aonde ele vai, ele transforma a vida, transforma as pessoas, chama o homem mais vil pecador para ser chamado de santo, para ser chamado de fiel, para ser chamado filho de Deus e para ter a esperança, uma esperança celestial. A esperança, irmão, lá do alto. E não mais uma esperança nos deuses pagãos, uma esperança frustrada. Mas agora essa igreja, irmão, ela é fortalecida, essa igreja ela é convocada e chamada para sempre permanecer firme na graça, no amor, na bondade de Deus. Essa igreja ela tinha algumas características, irmão, dela que pode observarmos, que ela o quê? Ela era fiel, amava, ela permanecia amando uns dos outros, permanecia amando Cristo. E essa igreja ela o quê, irmão? Ela era fortalecida a cada dia pela palavra de Deus. E Paulo escreve a esses irmãos, para fortalecer, para dizer para eles continuar firmados no que eles tinham aprendido, firmados no que eles tinham ouvido e que ele estava vivendo. E para a gente pensar um pouco, irmão, sobre essa igreja, a gente vai para o primeiro ponto que eu separei aqui. Os cristãos, irmão, o primeiro ponto é eles deixaram o paganismo e se consagraram exclusivamente a Deus. E Paulo chama ele o que? De santos. Ao versículo 2 vai dizer o que? Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e a paz vos outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo chama de santos, a palavra grega, hagioi, significa diferente e separado, dedicada exclusivamente ao Deus. Então, irmão, essa igreja ela é o que? Foi separada, chamada para Deus. E Paulo chama de santos esses irmãos. E esses irmãos, eles passaram o que? A compreender o Evangelho, a viver uma vida voltada para Deus. Uma vida, irmão, que agora não pertencia mais a eles, mas agora pertencia a Cristo. E ele chama ele de santos, santos irmãos. Homens separados, mulheres separadas, para glorificar a Deus. E viver uma vida voltada que glorifica o nosso Deus. Esse é o chamado da igreja. A igreja é chamada para viver em santidade, para ser fiel e ser chamada de santo. E essa igreja, ela passa o que? Mal compreender o Evangelho, de viver em santidade. É uma das coisas que temos que compreender e entendermos, que temos que ser santos, ser fiel à palavra, ser fiel a Cristo e sermos chamados de santos. Ser chamado de santos não é, irmão, dizer que você está num mundo que você quer ser o centro das coisas, não é isso. Mas chamado aqui de santos, chamado de filhos de Deus, separados para Deus. Então eu e você, irmão, somos chamados para isso, para sermos separados para Deus, exclusivamente para Deus. Se nós entendemos o Evangelho, o Evangelho chegou até nós, se nós compreendemos o Evangelho, nós precisamos pensar e vivermos que somos santos. Assim como Paulo chama esses irmãos de santos, santos e fiéis. Então, quando nós entendemos o Evangelho, nós passamos caminhar na santidade e ser fiel ao nosso Deus. Ser fiel, irmãos, é confiar. Ser fiel é abandonar todo o pecado, abandonar toda a idolatria e ser fiel somente a Deus. Ser fiel somente a Cristo. E nós, como servos de Deus, precisamos, irmão, pensar sobre isso, porque somos separados para glorificar, para exaltar o nosso Deus. E Paulo falando para esses irmãos, e esses irmãos eles entenderam o Evangelho. O que era o Evangelho? O que eles estão servindo agora não é mais aquele Deus pagão, não é mais na idolatria, mas agora eles entenderam que o Deus que eles servem é um Deus santo. E esse Deus é que é de nós o que? Também santidade. E Paulo ele fala, vocês são santos, irmãos santos e fiéis. Irmãos, como precisamos ser fiel ao nosso Deus? Como precisamos andar de acordo com a palavra de Deus? Como precisamos desenvolver, irmão, a cada dia a nossa fé, a nossa vida cristã? Agradando e glorificando o nosso Deus, ser fiel a essa palavra, ser fiel aos seus ensinos, ser fiel, irmão, é algo que traz o quê? Uma pessoa que é fiel, uma pessoa que não trai,
Ele não larga aquela pessoa, mas ele é fiel, ele continua fiel. E a igreja é o que? Ele permaneceu fiel em Deus. Mesmo, irmão, no paganismo, mesmo na idolatria daquela cidade, a igreja permanecia ali firme na palavra de Deus e fiel. Eles deixaram, irmão, seus ídolos e depositaram a sua confiança exclusivamente, irmão, na pessoa e na obra de Cristo. Essa é a igreja que entende, irmão, que é santo, precisa voltar à palavra de Deus e ser fiel ao seu Deus, ser fiel a Cristo. E Paulo, ele chama esses irmãos, convoca esses irmãos, incentiva esses irmãos, chamando assim. Por que Paulo chama eles de santos e fiéis? Porque Paulo ouviu falar deles, de que eles viviam, permanecendo firme na palavra. Então, irmão, o cristão ele é isso, o cristão ele é chamado para ser santo, o cristão ele é santo. Então, se ele é santo, ele tem que ser fiel ao Deus, deixar o passado de lado, a idolatria de lado, deixar, irmãos, o desejo do nosso coração de lado, mas viver uma vida voltada para Deus. Seja fiel. Eu e você somos convocados, irmão, para sermos fiel com o nosso Cristo, porque Ele foi fiel conosco. Ele não nos abandonou, Ele foi até o fim. E a sua igreja tem que permanecer firmada nesse Cristo, em ser fiel a Ele. E a igreja de Colossos, irmão, ela era assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Essa é a igreja que nós temos que, irmão, pensar e refletir um pouco. Nós precisamos ser fiel. Quantas vezes a gente não leva o evangelho a sério? Quantas vezes, irmão, não levamos a palavra de Deus a sério? Trocamos qualquer coisa menos pela igreja. Qualquer coisa que acontece em nossas vidas, nós desanimamos. Nós queremos desistir de Deus. E enquanto a igreja chama, Deus chama nós para sermos fiel. Assim como esses irmãos. Ser fiel, ser santos. A palavra de Deus, irmão. Confiar em Deus. Como está a nossa fé? Como está a nossa confiança, irmão, no Deus que servimos? Como é que está a sua vida? Como é que você está lidando com as dificuldades? Tem permanecido santo e fiel a Cristo? Ou tem recuado, ou tem ficado, irmão, para trás? Mas a igreja, ela é chamada para isso, para ser fiel, para ser santa. Assim, irmão, como os irmãos são chamados de Colossos, fiéis e santos. E outro ponto que a gente pode, irmão, ver aqui um pouco, em segundo lugar, os cristãos, eles tinham relacionamento certo com Deus e com os homens. Olha o que fala o versículo 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Irmão Paulo dá graças a Deus pelos cristãos de Colossos, por causa da sua fé em Cristo e seu amor para com todos os santos. A fé o ligava a Deus, o amor ligava aos homens. Veja como esses irmãos eles tinham compreendido o Evangelho. Eles amaram o que, irmão? Eles eram fiéis, santos e tinham amor uns pelos com os outros. Eles amavam Cristo e também amavam as pessoas. E a igreja ela precisa compreender isso, que temos que amar. Temos que amar os nossos irmãos, temos que amar as pessoas, amar a Deus em todas as coisas, mas temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quanto a isso, irmão, quando temos falhado como crente, como servo de Deus, não temos amado. Às vezes não olhamos para este mandamento com mais rigor. Olhamos para... A gente às vezes não valoriza essas coisas. A gente fala, temos que amar. Mas como é que eu devo amar uma pessoa? Amar, irmão, não é só de palavra, mas de ação. O amor, ele não vive só de palavra, mas de ação. E assim essa igreja ela tinha compreendido que tinha que ser fiel a Deus e tinha que amar a Deus e amar também o seu próximo. A igreja ela precisa viver disso, viver isso, compreender isso e ter prazer na palavra de Deus, ter prazer, irmão, em amar as pessoas. O cristão, irmão, ele é salvo pela fé e vive pela fé, e vence pela fé e caminha em fé. Então nós precisamos, irmão, andar nisso. Andar sobre isso tem que ser o nosso caminho, a nossa fé tem que estar em Cristo. E o nosso coração, irmão, tem que ter amor pelas pessoas.
Como muitas vezes, irmão, nosso coração ele é duro. Como muitas vezes o nosso coração ele não ama as pessoas, ele despreza as pessoas. Qualquer coisa que acontece conosco, uma pessoa fala algo com a gente já fica zangado, já fecha a cara, já não quer mais nem saber dessas pessoas. Mas o crente ele é chamado para amar o seu Deus e viver, irmão, amando ao seu próximo. Assim que Paulo ele fala o quê? Damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Então, o amor ele tem que nos acompanhar, o amor ele tem que fazer parte das nossas vidas. Temos que aprender a amar, irmão. Temos que aprender a ter um coração grato. Temos que aprender a compartilhar com os irmãos necessitados. Temos que aprender a ter um coração mais amoroso, ter um coração mais grato a Deus e poder, irmãos, amar as pessoas, ajudar as pessoas com alegria, com um coração grato. E não, irmão, como se fosse uma obrigação. Mas quando você ama não porque você é obrigado, mas porque o seu coração escolheu amar. Irmãos, o cristão ele precisa viver dessa forma, amando a Deus e amando as pessoas. Quando, irmão, nós amamos, nós nos sentimos mais bem. Quando nosso coração ele ama, nós nos sentimos mais leve. Mas quando você odeia alguém, seu coração pesa, sua mente pesa, você não dorme direito. Então, dê lugar ao amor. Dê lugar ao amor que, irmão, você vai viver uma vida alegre, uma vida mais contente e uma vida que agrada a Deus. Então, ame o Senhor, ame a Deus e viva uma vida, irmão, que agrada ao Senhor. Tenha um coração grato. Ame as pessoas, mesmo que elas lhe feriram. Às vezes falaram coisas que você não gostou. É humano, são pecadores. E nós, como crente, como servo de Deus, como santos e fiéis, temos que ter um coração, irmão, que sabe perdoar. Temos que aprender a perdoar as pessoas, aqueles que nos feriram. E assim os irmãos de Colossos, irmão, eles amavam. Eles amavam não só de palavra, mas de ação. Eles cuidavam dos outros. Eles tinham prazer de estar uns com os outros. Assim a igreja do Senhor ela tem que ter prazer de estar reunido uns com os outros. E muitas vezes a igreja ela não tem mais esse prazer de estar unidos uns com os outros, por causa de qualquer coisinha, qualquer palavrazinha, às vezes separa a igreja um do outro. Mas, irmão, nós como servo de Deus, precisamos praticar o amor. Os irmãos de Colossos, eles praticavam algo que era necessário para a caminhada cristã, que é o amor. O amor ele precisa ser praticado, ele precisa ser vivido. O amor ele precisa, irmão, de ser desenvolvido. Não ame só de palavra, mas ame de verdade. Ame com coração, não só de palavras, mas mostre a ação, mostre a atitude que você ama uma pessoa, que você ama os seus irmãos, que você tem prazer de estar com eles. Como temos, irmão, que aprender com esses irmãos e ver as práticas que eles praticavam, o amor, a bondade, sinceridade uns com os outros. Então, irmãos, eles amavam a Deus e também os homens. Temos que amar a Deus e amar o homem, amar as pessoas. E isso faz o que, irmão? Nós lembrarmos do que? Dos mandamentos. Amarás primeiro o seu Deus de todo o seu coração. Segundo, o teu próximo como a ti mesmo. E os irmãos, eles tinham compreendido isso, irmão, e praticavam. E nós, como igreja do Senhor, precisamos aprender com essa igreja e viver, irmão, amando a Deus, ser fiel a Deus, caminhar nessa cidade e amar o próximo. E outra coisa, irmão, que a gente pode compreender aqui, que eu separei aqui no terceiro ponto para a gente ver, os cristãos, irmão, eles deixaram a desesperança do paganismo para abraçar a esperança do Evangelho. Olha o que fala aqui no versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo frutos, crescendo, tal acontece entre vós desde o dia
em que ouviste e entendeste a graça de Deus da verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quando vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Veja, irmão, como essa igreja, ela começa a ter esperança em Cristo. Os que vivem sem Deus no mundo, irmão, não têm esperança. Caminham para um abismo, para uma perdição eterna. Aqueles, porém, que se convertem a Cristo, recebem o penhor, irmão, da herança. Agora a promessa passa a ser diferente. A sua esperança passa a ser diferente agora, irmão. A promessa do céu, uma vida eterna, uma esperança que ninguém pode roubar de nós. Não é mais aquela esperança do mundo, que você tem esperança no mundo, nos deuses pagãos, que você é frustrado. Mas a esperança agora, irmão, que esses irmãos tinham, era uma esperança que buscava o céu, uma esperança que confiava, acreditava, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e encher de alegria, que levará eles para si. Então essa é a esperança que tem, irmão, que ocupar o nosso coração e a nossa mente. Essa esperança que temos que permanecermos firmes. Essa é a esperança, irmão, que temos que ter. A esperança de que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, irmão, receberemos a recompensa. Receberemos a vida eterna. A nossa herança, irmão, está no céu. O nosso Salvador virá do céu e nós iremos morar lá com Ele. Então essa tem que ocupar, irmão, o nosso coração, a nossa mente. Essa tem que ser a nossa esperança, uma esperança que está em Deus, no céu e não neste mundo. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho. Essa, irmão, que tem que encher o nosso coração de alegria, de esperança, de sabermos que o nosso lar não é aqui, que a nossa herança não é aqui, mas a nossa herança é no céu. O fato, irmão, de essa esperança estar preservada no mundo celestial, somente pretende nos deixar seguros de que jamais podemos perder esse bem, a esperança. Aquele que também não pode ser roubado, ela não pode ser roubada. Nosso tesouro, aquele que nós colocamos nossa esperança, ninguém pode tirar de nós. Lá no céu ninguém pode roubar de você. E isso que tem, irmão, que ocupar o nosso coração e se alegrarmos. Porque, irmão, se nós buscamos a Cristo, nós buscamos as coisas somente neste mundo, se temos esperança em Cristo somente neste mundo, vamos que ser, irmão, os homens mais infelizes de todos. Porque aqui não é confiável. Você guarda uma coisa, você pode ser roubado, você pode perder. Mas, irmão, com Cristo não. Se você tem esperança em Cristo, se você colocou sua confiança, sua fé em Cristo, você jamais será, irmão, envergonhado. Mas sim, você será o que? Mal lembrado. E quando Cristo vier, Ele vai lembrar de você. Isso tem que ser a nossa esperança. Mas escrevendo aos Coríntios, Paulo declara: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. O Evangelho produz na alma do cristão a doce esperança do porvir, que anima a lutar e renunciar às paratentes deste mundo. Então, irmãos, precisamos do que, irmão? Ter esperança. Que este mundo já não nos pertence, que o nosso lar, a nossa pátria é no céu. E isso tem que encher o nosso coração de esperança. E essa igreja, ela tinha o que, irmão? Esperança. Ela é uma igreja que Paulo chama de santos e fiéis. Eles amavam a Deus e amavam os homens. E tinham uma esperança de que, uma esperança que estava neles, era a esperança que celestial, a esperança que ele buscava as coisas lá do alto, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste, entendeste a graça de Deus da verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conserve quando a vós outros fiel ministro de Cristo. Olha, essa igreja, ela tinha o que? Compreendido o Evangelho através de quem? Desse irmão, Epáfras. E eles compreenderam a palavra de Deus e deixaram o paganismo de lado, irmão. Colossos era uma cidade idólatra, uma cidade que adorava os vários deuses.
E esses irmãos, essas pessoas deixaram o mundo, deixaram o paganismo e vieram para o Evangelho, para ser o que liberta, para ter esperança, para ser fiel a Deus e para ser santa. Essa é a igreja que precisa se espelhar nessa, irmão, olharmos para nossas vidas e vermos o quanto vale a pena servir a Deus, o quanto vale a pena, irmão, não mais voltar a este mundo. O passado ficou para trás, o velho homem ficou para trás, não é mais hora de querer voltar, reclinar para o passado, mas sim seguir em frente, seguir firme na esperança de que, irmão, o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. E que, irmão, a nossa recompensa está em suas mãos, que a nossa recompensa está nele e é segura, e ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Seja fiel ao Senhor, tenha esperança, não desanime, não viva uma vida, irmão, sem sabor, mas viva um evangelho com sabor, um evangelho com alegria, aonde você encontra alegria e paz para a sua alma. Tem esperança no nosso Deus, tem esperança em Cristo, irmão, tem esperança que Cristo que vai voltar. Ele mesmo falou: eis que vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar, eu voltarei, e levarei para mim mesmo, para onde eu estou, vós também estarás. Então, irmão, isso tem que ocupar o nosso coração, a nossa mente, e nos encher de alegria. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos permanecer firmes e fiel ao nosso Deus, assim como essa igreja de Colossos, irmão. Era irmãos fiéis, santos, que amava a Deus, que amava os irmãos e tinha esperança no Deus verdadeiro. E tinha esperança que, irmão, a fé deles não era em vão, que a fé deles era uma fé que ia até o céu. E a esperança, irmão, que nós temos que também, que Cristo vai voltar, que a nossa caminhada não é em vão, que logo, logo estaremos com Ele para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.